Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Hoje nosso Senhor nos fala daquele que é o centro, o coração da vida cristã, que é a prática, a vivência do amor ou a caridade em relação a Deus e ao próximo. Eu gostaria de fazer uma homilia falando sobre o que Jesus quer dizer da relação entre o amor a Deus e ao próximo, como uma coisa se relaciona com a outra. Mas eu acho que é necessário, antes de entrar propriamente nisso, procurar entender um pouco o que é o amor ou a caridade. Essa palavra tão corriqueira que talvez esteja tão presente nos nossos lábios e na nossa vida. E para falar sobre o que é o amor, eu gostaria de começar contando uma pequena história. 3 séculos antes da vinda de Jesus Cristo a esse mundo, se conta que o rei do Egito, que era uma grande potência naquela época, querendo recolher na biblioteca de Alexandria, vocês já ouviram falar da biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca da antiguidade, que depois pegou fogo, querendo recolher nessa grande biblioteca a Bíblia, na época a lei dos judeus, pediu que fosse feita uma tradução da lei de Deus, da lei do Deus dos judeus. O que os judeus decidiram acatar e fizeram essa tradução através de 70 tradutores que traduziram a Bíblia da sua língua original, o hebraico, o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Quando eles foram traduzir, ao chegarem nas passagens em que se falava do amor a Deus, por exemplo, essa que Jesus cita hoje, do Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento. Os tradutores encontraram o seguinte problema. Eles que viviam no mundo pagão disseram: se nós falarmos simplesmente para as pessoas que Deus nos manda amar, as pessoas não vão entender nada. Porque o que os pagãos pensavam que era amor, na verdade não era amor, era apenas paixões. E muitas vezes desordenadas, profundamente desordenadas. E por isso os tradutores criaram uma nova palavra para dizer amor, que é aquilo que em geral vocês devem ter ouvido falar, ágape. Eles pensaram, é melhor não usar a palavra que os gregos em geral usam, vamos usar uma nova palavra. E é mais ou menos aquilo que nós cristãos fazemos ao chamar o amor de caridade. Porque se nós sairmos pela rua e se nós olharmos para o mundo, nós vamos constatar o seguinte fato, que é triste. Talvez nunca na história da humanidade se tenha falado tanto de amor. Em qualquer rua pichada, escura, desculpem falar, cheia de maconheiros em São Paulo, você vê uma pichação. Mais amor, por favor. Vocês lembram de terem visto alguém que disse, não, eu sou contra o amor, eu sou a favor do ódio? Nunca vi. Até mesmo na religião, uma pessoa que não conhece a sua fé, não vive a sua fé, diz, o importante é que nós nos amemos, o importante é amar, não importa que Deus você acredita, o importante é amar. Por trás de toda grande mentira existe uma parcela de verdade. E é verdade, o importante é amar.
E Jesus nos disse hoje no Evangelho. Mas eu pergunto para vocês, e eu me pergunto para mim, afinal, o que é amar? Nos anos 68, quando se deu a chamada revolução sexual, em que o egoísmo e todo tipo de bestialidade foi espalhado pelo mundo, as pessoas diziam paz e amor. E 60 anos depois nós podemos olhar e dizer, que paz veio nos últimos 60 anos? Que paz veio de um mundo sem regras, sem Deus, em que cada um busca o seu prazer e a sua vontade? Qual é a paz que nós vemos no Brasil hoje, que se afastou da fé católica e que tem, em média, 50 mil homicídios por ano? Se você ligar qualquer telejornal que derrama sangue no fim da tarde, você vai encontrar notícias como aquelas do sujeito que mata a sua namorada e quando o repórter vai perguntar, por que você fez isso? Ele fala, porque eu a amava e ela não queria mais ficar comigo. Há uns tempos atrás houve uma parada blasfema em São Paulo, alguns anos atrás, uma parada blasfema na qual colocaram imagens ridicularizando os santos, e o lema da parada era, amai-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, antes de nós enchermos a nossa boca para falar do que é amor, antes de nós dizermos que o importante é amar e que todas as formas de amor valem a pena, aliás, essa é uma mentira assim flagrante, todas as formas de amor valem a pena. Ah, é? Então, você acha que a forma de amor de um pedófilo vale a pena? Você acha que a forma de amor de um necrófilo, desculpem, falar, vale a pena? Não é bem assim, meus irmãos. E ao meditar essas palavras de Jesus, que toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, e depois Jesus vai dizer ainda na última ceia, como Ele nos amou, a primeira coisa é que nós precisamos nos precaver contra o falso amor, contra esse amor tão presente hoje dos relacionamentos doentios, que aprisionam tantos jovens, cegam tantos jovens, o amor falso dos relacionamentos interesseiros, o amor por interesse econômico, esse amor, entre aspas, que tem aparecido, vocês me desculpem fazer aqui quase que um elenco das atrocidades que hoje aparecem no mundo, mas dos chamados relacionamentos abertos, que não tem nada de amor, tem puro egoísmo, pura busca de si, puro pecado. E com uma certa tristeza e perplexidade, nós precisamos reconhecer que esse tipo de mentalidade entrou nas famílias, em maior ou menor medida, e entrou nos homens da igreja, nos sacerdotes. E se traduz como? Se traduz nessa ideia falsa de que para nós amarmos alguém, nós precisamos sempre estar de acordo com aquela pessoa. O amor que se converte em, entre aspas, tolerância. Eu amo meu filho, então tudo que ele fizer eu vou apoiar, porque eu amo, tudo eu vou apoiar. Ah, é? Se o seu filho for fumar crack, você vai apoiar? Se o seu filho quiser se suicidar, você vai apoiar? Vai sim, filho, eu vou te apoiar, o que você quiser. Você é meu rei, você é meu príncipe, você é meu tesouro, você é meu ídolo, o que você quiser eu vou apoiar. O amor, e aqui eu falo sempre amor entre aspas, dos sacerdotes,
E nós, sacerdotes, somos os primeiros a ter que dizer minha culpa. Que dizemos, mas eu amo as pessoas que Deus me confiou, então eu não vou corrigi-las. Eu não vou dizer a verdade para essa pessoa. Eu não vou dizer que isso que ele está fazendo é pecado. Eu não vou dizer que dessa maneira ele coloca a alma dele em risco. Eu vou deixá-lo no erro. Tadinho. Assim ele fica feliz, coitado, ele fica satisfeito. Não, meus irmãos. O amor vem sempre acompanhado da verdade. O amor consiste, antes de tudo, em querer o bem do próximo. E um dos maiores bens que nós podemos querer para o próximo é que ele esteja unido a Deus, é que ele se salve. Então, afinal, o que é o amor? O amor não é, atenção, somente um sentimento. Se o amor fosse somente um sentimento, e eu diria que hoje 90% das pessoas acham que amar é ter um sentimento bom de amor por uma outra pessoa. Mas se o amor fosse só um sentimento, Deus não poderia nos mandar, ame o seu próximo. Você tem a capacidade de mandar alguém se apaixonar por outra pessoa? Se apaixone! Se apaixone por essa pessoa. Não existe isso. Então, o amor pode comportar um sentimento, e muitas vezes o sentimento é a primeira fagulha do amor. Deus coloca um sentimento fortíssimo dos pais pelos filhos, justamente para que no momento que for difícil querer bem o seu filho, você tenha um estímulo a mais. Depois que seu filho deixar de ser uma criança engraçadinha e passar a ser um adolescente insuportável, insolente, folgado, desobediente, você vai ter um empurrão a mais para não mandá-lo embora de casa. Mas o sentimento não é ainda o amor. Além de um sentimento, o amor é, sobretudo, uma escolha da vontade. E por isso Deus diz, amai-vos, escolham amar, queiram querer bem o outro. Isso supõe um esforço da nossa parte, mesmo que eu não vá com a cara dessa pessoa, eu quero amá-lo. Mesmo que eu esteja cansada do meu marido, eu quero amá-lo. Mesmo que o meu filho esteja dando trabalho e eu não reconheço mais nele aquele menino bonzinho que havia antes, eu quero amá-lo e vou amá-lo. Mas tem uma coisa, não se trata somente de uma escolha da nossa vontade. E o amor, ou a caridade cristã, possui a sua origem e é sustentado pela graça de Deus. Ele tem as suas raízes na fé. E sobre isso vale citar aquelas palavras de São João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a fonte do amor. São Paulo diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo, que nós recebemos no batismo. Isso quer dizer que esse ato de vontade, de querer o bem das pessoas, que é necessário para perdoar, para superar as dificuldades, para permanecer fiel, para seguir até um fim um matrimônio, para seguir até o fim uma vocação, para evitar as divisões da família, esse ato de vontade deve ser sustentado pela graça de Deus. Como é que vocês acham que Jesus nos pede? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Você acha que isso vai brotar espontaneamente do seu coração? Ah, ele me fez o mal, mas ele é bonzinho, coitado, não teve culpa. Não vai brotar isso do seu coração. Você tem que querer amar, perdoar
E você precisa buscar essa força que não é humana em Deus. E para você ter esse verdadeiro amor a Deus, você precisa, antes de tudo, conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor, ler o seu Evangelho, conhecer a Jesus Cristo e precisa falar com Ele, porque é impossível amar a quem nós não conhecemos. É impossível receber de Deus essa capacidade sobrenatural de amar sem que Ele nos conceda, e para que Ele nos conceda é absolutamente necessária a oração, os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, a leitura da palavra, a meditação, considerar diante de Deus muitas vezes tudo o que Deus fez para você, o perdão dos seus pecados, a bondade de Deus. Isso vai te empurrar a amar, a perdoar e a compreender. Porque amar, em grande parte, consiste em compreender os defeitos dos outros, compreender as fraquezas dos outros. Então, quem sabe, com a ajuda da graça, nós podemos nos aproximar daquele amor que tem a sua origem em Deus e que foi descrito por São Paulo naquela famosa passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, aquele amor que não tem nada a ver com esse amor de filme, nada a ver com esse amor de internet que nós vemos hoje, mas é aquele amor que São Paulo descreve mais ou menos assim: o amor, ou a caridade, é paciente, é bondoso, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija sempre com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, perdoa tudo. O amor não acabará nunca. O amor não acabará nunca. O amor que tem a sua raiz em Deus e a sua origem em Deus não acaba nessa vida e permanece na eternidade. E por isso São Paulo vai dizer também nessa mesma carta que agora tem a fé, a esperança, a caridade, mas a maior de todas é a caridade. E por isso nós vamos pedir, por intercessão da Virgem Maria nessa missa, que o Senhor afaste de nós o falso amor do egoísmo, das paixões desordenadas, do capricho próprio, e o Senhor nos eduque, nos ensine e nos infunda, nos comunique a sua caridade que não passa. Que Nossa Senhora interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.